Bom, para a gente iniciar hoje, né? Semana passada eu dei para vocês algumas dicas sobre a questão do PowerPoint. Hoje eu vou mostrar para vocês as funções básicas da biblioteca virtual, tá bom? A gente não chegou a ter uma aula prática para mostrar para vocês a biblioteca lá na faculdade, mas acredito que muitos de vocês puderam ter essa oportunidade de ir lá na biblioteca física, conhecer. Alguns de vocês acho que chegaram aí nesse mês e um pouquinho de aula presencial que a gente teve, tá? E o Jorge, eu acredito que na aula inaugural, se não me falha a memória, também falou um pouco mais sobre isso com vocês. Eu acho que nem todos têm o cadastro da biblioteca virtual ainda, tá? Mas quando a gente voltar para o presencial, ou nesse meio tempo, a gente vai agilizando isso para vocês, tá? Mas a biblioteca virtual é um ambiente interessante. Vocês estão podendo ver a biblioteca aqui? Está aparecendo para vocês na apresentação? Ótimo. Pronto. Como é que a gente faz para entrar nesse site da biblioteca virtual? Tá? Quando você coloca aqui no Google Biblioteca Virtual, tá? Vai aparecer esse primeiro link, bvirtual.com.br, tá? Quando você clica nele, já vai para o link da Biblioteca Virtual, que é um aplicativo, uma base de dados, que a Unic tem um convênio, tá certo? É uma plataforma de biblioteca mesmo, com um acervo enorme, tanto na área de saúde, como na área de educação, tecnologias, tá? O acervo é variado em todas essas áreas, para justamente a gente contemplar todos os nossos cursos, tá? Então, a biblioteca virtual da Pearson, tá? Que é uma marca que gerencia essa biblioteca, é uma das mais completas, tá certo? Então, aqui vocês podem ter digamos assim, uma fonte a mais para os estudos de vocês, tá? Então, aqui, quando vocês tiverem um acesso, se alguém já tiver, até pode estar fazendo isso junto aí de casa, tá? Você vai vir nessa área de login. E essa área de login é porque o meu já está logado, mas deixa eu sair aqui para a gente poder mostrar para vocês. Ele vem para essa área aqui, tá? Que é a área da plataforma mesmo, da biblioteca virtual, onde você faz o login com e-mail ou CPF e tem uma senha cadastrada, tá? Cada um tem a sua senha. Então, a gente acessa e vem para essa página, que é a plataforma em si, tá? Então, aqui você consegue pesquisar o livro que você está precisando, tá? Sobre o assunto que você está precisando, você consegue buscar pelo nome do autor também, que alguns professores de vocês já jogam, né? Já falam quais são os autores de alguns livros que eles vão utilizar como base para as disciplinas de vocês. E vocês podem botar aqui na busca de pesquisar, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Powers, que é o nome de um autor, um livro de Fisiologia do Exercício, tá? Que eu utilizei ele no semestre passado, com os alunos da Fisiologia. Aliás, um semestrezinho atrás, que é justamente esse livro aqui, ó. Então, eu já digo para eles, por exemplo, o livro de Fisiologia do Exercício do Powers. Então, ele já pode vir aqui com Fisiologia do Exercício ou Powers, que consegue achar esse livro, tá? E acompanhar o que eu estou dando em sala por ele, certo? Por exemplo. Então, aqui eu tenho um acervo grande tanto na fisioterapia, por exemplo, eu vou colocar aqui, preventiva. O livro que eu estou usando com os alunos do sétimo, por exemplo, é esse livro aqui, de fisioterapia preventiva, tá? Então, aqui eu consigo, né, utilizar ele, e os alunos conseguem também ter acesso nesse livro através do login, tá bom? Como é que eu faço para, então, ler o livro que eu escolhi? Eu escolhi o meu livro, eu tenho essa opçãozinha aqui de ler agora, ou adicionar uma lista para eu ler depois, tá? Então, ler agora vai me dar uma ideia realmente vai me disponibilizar o livro na íntegra, tá certo?
para que eu tenha essa opção de ler. E adicionar a lista vai ficar salvo de uma maneira mais fácil, para não ter que pesquisar ele no meio de todos os livros futuramente, tá? Aqui embaixo eu tenho uma revisão, uma visão geralzinha do livro, como se fosse um resumo, uma descrição rápida do livro, tá? Os capítulos que tem nele, alguns livros não vão ter essa função disponível, mas quando você entra aqui para ler, você consegue ver o sumário direitinho, tá? Alguns comentários sobre os livros, tá bom? De outros alunos que já estudaram por ele. Aqui é quando você vai ler, tá certo? Que você já entra nesse link aqui. Livros similares, né? Livros que estão relacionados a esse outro livro. As relações deles, tá? E citações compartilhadas, alguns livros também não vão ter, vão ser mais aqui questões de artigos, tá? Que tem no acervo da Pearson. Então, quando eu clico aqui para ler agora, o livro, tá? Que eu escolhi, o livro que o meu professor passou, eu vou abrir com essa visão aqui, tá? O que é a biblioteca, né? Como ela é uma biblioteca paga e se você só tem acesso pelo login que a Unic disponibiliza, né? Pelo login que a faculdade disponibiliza, não é uma plataforma que você pode pegar aqui o livro e salvar em PDF, tá? Ou salvar no seu computador. Mas você pode salvar para ler ele offline através de aplicativo de celular, certo? Então, tem aplicativo de celular, você consegue disponibilizar ele para uma leitura offline, sem estar conectado com a internet, ok? Mas a disponibilização dele como PDF não é permitida nessa plataforma, tá? E a impressão também é limitada. A impressão, ela limita, se não me engano, em 10 ou 20 páginas, tá? Você só pode imprimir até 20 páginas por vez, certo? Então, você tem imprime 20, por exemplo, daquele capítulo que você vai estudar, daquela área que você vai estudar naquela semana, tá? Para você disponibilizar um assunto mais próximo, né? Às vezes tem gente que não consegue ficar estudando pelo computador, que gosta mesmo de escrever, de rabiscar, de passar marca-texto, que é mais fácil de assimilar o conteúdo. Então, às vezes, você prefere dessa forma, tá? Então, tem essa opção. Aqui, você pode ir passando no decorrer das páginas. Muitos livros no início vão ter todas aquelas folhas que não servem para nada, né? Até você chegar no sumário, que é o mais importante. Só um instantinho, gente. Pronto. Quando você chega aqui no sumário, você consegue ter uma visão, né, das páginas, onde é que está cada assunto que você quer. Aí você pode vir aqui, ó, por exemplo, prevenção de acidentes, que é na página 11, você vem aqui do lado e coloca a página 11. Já vai direto para aquela área, para você não ficar passando de um por um, certo? Então, você indo para o sumário, fica mais fácil de você localizar o seu assunto. Aqui você também consegue colocar, por exemplo, para marcar alguns assuntos que você quer destacar naquele texto, certo? Como se você tivesse com marca-texto na mão. Então, você também pode fazer isso no seu tipo de e-book, tá? Então, eu vou aqui. Espera aí um pouco.
Bom, meu computador tá doido aqui, não tá dando certo, não. Mas ele, no celular, é até mais fácil de marcar, de você grifar, tá? Ou pela caixinha, ou pelo marca-texto mesmo, e você pode apagar aquilo que você não quer mais, tá? Pode colocar alguns destaques e notas com informações que você quer destacar, entendeu? Você marcar uma página do seu livro, colocar como favorito, tá certo? Dar uma avaliação para esse livro. Então, aqui na biblioteca virtual, vocês conseguem ter essa visão desses livros e acompanhar aquilo que o professor está dando em sala, tá bom? Posso marcar essa página aqui, que é a página do livro que eu estou acompanhando agora, né, na minha disciplina. Então, aqui eu posso fazer esse acompanhamento junto com o conteúdo que o professor está dando, certo? Tem a opção também de falar o texto, certo? Bom, então, aqui você também pode pesquisar pelo assunto, pelo um tema, por exemplo, que fica mais fácil de você reconhecer, tá? Então, você tem várias opções, assim, só é mais limitada essa questão do PDF. Você pode aqui, na biblioteca virtual, salvar ele numa lista sua. Eu vou mostrar para vocês as minhas listas, tá? Que quando a gente começou a utilizar a biblioteca virtual, eu comecei a criar listas das disciplinas, de acordo com as disciplinas que a gente tem na nossa matriz curricular, tá? Então, disciplinas como anatomia palpatória, disciplinas como fisioterapia aquática. Então, eu vou selecionando os livros e já vou deixando eles em listas de acordo com as disciplinas, que para mim isso facilita, tá? Alguns de vocês podem achar outras maneiras de facilitar. Esse livro é interessante para essa disciplina, ou livros do primeiro semestre, livros do segundo semestre, do terceiro, e por aí vai, tá? Então, cada um pode criar a sua lista e ter um assunto, digamos assim, uma organização de acordo com aquilo que for mais fácil para o entendimento de vocês, tá? A disciplina de cinesiologia, então, eu tenho uma lista aqui dessa disciplina, tá bom? E por aí vai. Todas as disciplinas eu criei uma espécie de uma listinha com alguns livros que estão disponibilizados, tá bom? Que para a gente acaba favorecendo muito na hora de organizar o trabalho. Só um instantinho, gente. Pronto. Voltando, tá? Alguma pergunta sobre a biblioteca virtual? Onde faz o cadastro na biblioteca física, tá? Eu vou ver com ele se ele tem como fazer esse cadastro do home office, né? Porque lá ainda não voltou presencialmente, ainda está em processo de voltar agora. Vou ver com ele se a gente consegue fazer esse levantamento de vocês e fazer os cadastros, tá bom? Para vocês começar a ter o acesso disso de casa. Bom, aqui você também consegue, tá? Selecionar os cartões de estudo que você destaca lá no próprio livro, continuar lendo os livros que você parou de ler em algum momento, né? Estudou, completou aquele estudo, pode voltar para ele, ver qual foi a sua lista de livros que você já leu, né? Metas de leitura, estipular metas de leitura, sugestões de acordo com aquilo que você já tem o costume, né, o hábito de estudar, certo? Aqui, ó, tem manual fotográfico, que é bem interessante, que você consegue realmente visualizar imagens, né, de testes, de peças anatômicas. Deixa eu botar aqui mais lá para frente. Então, os testes, você conseguir... Esses manuais fotográficos são bem interessantes, principalmente anatomia, tá? Os atlas de anatomia para vocês são muito bons, porque vai facilitar o entendimento, vai facilitar na hora de uma prova prática, na hora de uma avaliação, né? De entender onde é que fica cada estrutura. Então, esses manuais fotográficos e atlas
são muito interessantes para vocês entenderem, né? Principalmente agora nesse período de aulas remotas, como é que está sendo, como é que de fato é no corpo humano tudo isso, tá bom? Então, gente, a biblioteca virtual, ela funciona dessa forma, tá? Então, você pode ver também questões até de outros cursos, tá bom? Aqui, como tem a ecoterapia, tem livros de outras áreas, como as áreas de educação, que eu sei que alguns de vocês, né, às vezes trabalha e estuda, trabalha na enfermagem, ou trabalha na educação e está fazendo fisioterapia, então às vezes vocês podem utilizar para facilitar o trabalho de vocês nas outras áreas, tá bom? E outros livros também, livros de literatura que vocês podem utilizar para a própria diversão, para o próprio entretenimento de vocês, certo? Então, você consegue, além de estudar, ter um entretenimento. Quem gosta da leitura, quem tem esse hábito, certo? Pode ir acompanhando. Só um instantinho, gente. Alguma pergunta sobre a biblioteca virtual? Bom, além da biblioteca virtual, né, onde é que vocês podem também fazer buscas de materiais para estudo, tá? Principalmente a partir dos próximos semestres, que vocês vão ter disciplinas mais específicas, vocês vão começar a estudar muito por artigos científicos, tá? Acredito que os professores das outras disciplinas, que são mais específicas, já começaram a inserir na vida de vocês a questão dos artigos científicos, tá? Os artigos são também comunicações do meio científico que servem tanto para estudo como para embasamento nas pesquisas, tá? Próximo semestre, na metodologia do trabalho científico, nós vamos começar a entender um pouco mais de ciência e produção científica e pesquisa, tá? Mas até a gente chegar lá, é interessante que vocês entendam que os artigos, eles podem servir também de material de estudo, de material para que vocês elaborem trabalhos, tá bom? E como é que a gente faz essas buscas de artigos, professor? Tá? Assim, a ferramenta que eu vejo mais fácil para você pesquisar títulos, né, científicos, acadêmicos, é o Google Acadêmico, tá? Então, é diferente do Google normal. Você vem aqui, né, no Google normal e vai colocar Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é direcionado para justamente, né, essas pesquisas mais científicas, essas pesquisas mais escolares, tá? Então, por exemplo, isso aqui eu coloco História da Fisioterapia. Vai aparecer títulos, tá, de trabalhos ou de artigos, ou de teses de doutorado, de dissertação de mestrado, de TCC, tá? Então, são textos mais voltados para a questão mesmo acadêmica, para a questão escolar, para a questão de ensino, tá? É diferente do Google, se você botar História da Fisioterapia, vai aparecer um blog, vai aparecer um site aleatório, que às vezes a fonte pode não ser confiável, tá? Então, quando você coloca um título
por exemplo, vocês estão pesquisando fisioterapia pélvica. No Google normal, vai, por exemplo, aparecer, né, blogs de fisioterapia pélvica, vai aparecer propaganda de fisioterapeuta que trabalha nessa área, vai aparecer propaganda de pós-graduação, vai aparecer aquilo que é normal de pesquisas numa base de dados geral. Aqui é uma base de dados refinada, uma base de dados voltada para o estudo, para o ensino, tá? Onde que você pesquisa realmente artigos ou publicações, citações voltadas mais para o meio de estudo, tá? Então, por exemplo, aqui, a profissionalização da fisioterapia em Minas Gerais. Foi um artigo, tá? Publicado por esses autores em 2006 e que está na base de dados da Cielo, que é uma outra base de dados, tá? E aqui já começa a falar um pouquinho dos assuntos que você pesquisou, tá? Igual o Google normal. Você pode refinar a sua busca colocando o período que você quer. Por exemplo, eu quero artigos de 2010 para cá, porque para você usar um artigo, né, até bonzinho, ele tem que ser no máximo de 10 anos atrás, tá? Então, eu posso refinar ainda mais, colocar de 2013 para cá, tá? E aí eu vou diminuindo até a questão dos resultados, porque eu vou pegar artigos mais novos, estudos mais novos, trabalhos mais novos, que vão servir de referência para os meus trabalhos, tá? Então, por exemplo, o professor de anatomia passou um trabalho sobre anatomia do coração. Então, aqui, ó, eu posso mostrar para vocês que tem alguns trabalhos sobre anatomia do coração. Claro que aqui é uma base de dados de tudo quanto é jeito. Então, vai aparecer de animais, vai aparecer de humanos, tá certo? Vai aparecer livros em algumas situações, tá? Nem sempre os livros têm acesso liberado, porque se for em uma plataforma que é paga, às vezes vocês não vão conseguir acessar livros, tá certo? Mas se for, por exemplo, meu nome, meu Deus. Se for uma tese de mestrado, de doutorado, uma dissertação de mestrado, um trabalho desses, é diferente, vocês às vezes conseguem acessar. Já quando é um livro, tá? Como esse aqui, que está no Books da Google, tá? Ele é um livro, ele vem sinalizado aqui como livro, muitas vezes você não consegue ter acesso a ele todo. Às vezes você consegue acessar uma página ou duas, fazer um print, tá? E daí você consegue utilizar alguma coisa daquele livro. Mas, em alguns casos, vocês vão ter acesso e outros não, tá? Eu vou voltar aqui para a história da fisioterapia. Então, aqui, por exemplo, evolução histórica da fisioterapia, da massagem ao reconhecimento profissional, de 1894 a 2010. Então, aqui, ó, quando eu clico, vai para outro site, tá? Então, aqui é o site da Fisioterapia Brasil, que é uma revista científica da área da fisioterapia, tá? E essa revista científica, você pode ter acesso a esse trabalho aqui da Daniela Simone Spíndola, tá bom? E aqui, ó, eu consigo baixar esse arquivo em PDF. Abrir esse arquivo em PDF. Então, aqui é um artigo de revisão, é como se fosse um texto corrido sobre aquilo, sobre esse assunto da história da fisioterapia, sobre a evolução histórica da fisioterapia, tá? E você consegue, ele tem resumos, tá? Todo artigo científico vai ter um resumo para você entender do que se trata o artigo todo, tá? O título, os autores, de onde os autores são, tá? O resumo em inglês também vai aparecer, a maioria das revistas pedem. Aqui tem dizendo quando é que foi publicado nessa revista, que no caso foi em 2011, tá? E aqui eu consigo fazer uma leitura desse texto que a autora fez, tá bom? Introdução, aí tem todo o contexto
de como é que a fisioterapia surgiu, como foi a profissionalização da fisioterapia, tá, a evolução. E aqui, no finalzinho, ele geralmente estipula os objetivos desse trabalho, como é que ele vai dividir esse trabalho, como é que vai ficar mais organizado até para a sua leitura. Então, ele divide, né, em 3 categorias: massagem, a busca do conhecimento; reabilitação, que é o reconhecimento profissional; e a fisioterapia na atualidade, perspectivas futuras. Lembrando, é um artigo de 2011, tá? Então, o que ele fala de fisioterapia na atualidade, perspectivas futuras, já está um pouco no passado, que a gente já está em 2020, tá? Sempre ter cuidado com essas fontes, o que vocês estão utilizando, para não usar tanto o futuro como uma coisa, né, a partir de uma fonte que foi falado, foi citado muito tempo atrás, tá? Sempre buscar essa diferenciação. Então, aqui ele mostra, né, no texto, como foi essa evolução, tá? E isso, todos os artigos têm que ter uma estrutura, alguns artigos uma estrutura de um jeito, outros de outro, tá? Isso a gente vai estudar mais para frente. Mas só para vocês entenderem que nessa plataforma eu consigo ter acesso a esse tipo de material, que tanto facilita o estudo de vocês, quanto facilita, às vezes, alguns trabalhos. E aqui a gente tem as referências que a autora desse artigo utilizou, tá bom? Voltando aqui um pouquinho. Bem aqui, ó, formação ética do fisioterapeuta. Às vezes pode ser um trabalho de TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, tá? Aqui, no caso, é um artigo também. Aqui, ó, já é outra página de outra revista, Fisioterapia em Movimento, tá? Então, tem várias revistas na área da fisioterapia, lembrando que são revistas científicas, tá? Revistas que publicam justamente que publicam artigos científicos em cima de pautas, né, científicas, éticas, dentro da área da fisioterapia, tá? Tem revistas da enfermagem, tem revistas da farmácia, todas as áreas têm suas revistas, tá? Algumas revistas são multidisciplinares, que podem ser aplicadas, né, a todas as áreas, que estão muito mais relacionadas com, por exemplo, tem uma revista que fala sobre dor de cabeça, né? A revista internacional que fala sobre cefaleia, sobre dor de cabeça. E lá você pode ter artigos da fisioterapia, da farmácia, da medicina, da enfermagem, sobre aquela área que é comum a várias áreas da saúde, tá? Então, assim, a gente pode ter vários trabalhos. Então, aqui é outro artigo sobre essa área, né? A formação ética do fisioterapeuta. Eu queria achar para vocês aqui deve ser. Ó, aqui eu tenho um trabalho, que deve ser um trabalho de conclusão de curso. Isso. Você consegue visualizar algumas faculdades, principalmente as universidades públicas, tá? Tem esses repositórios, tem como se fossem bibliotecas de trabalho de conclusão, de graduação, de pós-graduação, tá? Então, por lá você também consegue esse acesso. E aqui ele tem dizendo, ó, quando foi e qual foi o nível acadêmico desse trabalho, o nível de graduação, é um trabalho de conclusão da graduação, tá? Então, ele fica disponibilizado para que a gente tenha acesso, tá? Aqui eu consigo acesso ao texto todo. Então, aqui eu consigo achar as publicações que são assim, nesse formato de TCC, de dissertação de mestrado, tese de doutorado, são muito interessantes para vocês estudarem, porque elas são bem mais detalhadas, são grandes, tá certo?
tem um referencial teórico que é como se fosse um capítulo de livro bem mais interessante, tá? Que fala muito mais do que um artigo. Então, tem uma estrutura, né, toda padronizada, que é uma estrutura que vocês vão entender mais à frente, mas é um trabalho que contém informações mais, né, detalhadas. Então, quando a gente tem informações mais detalhadas, fica até mais fácil de estudar, de elaborar outros trabalhos com base nesse trabalho, tá certo? Com base em informações que são do meio científico, informações que são digamos que informações mais dentro do contexto científico. Diferente de você pegar uma informação de um blog, uma informação de um site de fisioterapia que às vezes não utiliza uma fonte confiável, tá bom? Então, o Google Acadêmico é também uma ferramenta que vocês podem utilizar. Eu não estou condenando todos os blogs de fisioterapia e por aí vai, tá? Eu só preciso que vocês entendam que o que eu estou falando é na questão das fontes de pesquisas que vocês vão utilizar nos trabalhos daqui em diante, tá? Então, sempre busquem, tá? Utilizar plataformas, utilizar meios que sejam confiáveis, tá? Com o tempo, vocês vão adquirindo o feeling, tá? De descobrir o que é confiável, de saber o que é confiável, o que é, onde é que você pode buscar mais fácil, onde não, tá certo? E aqui, tá? De uma maneira mais rápida para vocês que estão iniciando, é uma plataforma muito boa, tá? Vão aparecer para vocês aqui em português, mas podem aparecer também algumas situações em inglês, tá? Desde que vocês coloquem também as palavras-chave que vocês pesquisam, tá? Em inglês, pode aparecer. E vai direcionar vocês para outros sites, tá bom? Tem plataformas, né, como a Cielo, que eu falei lá no início, que são específicas dentro da saúde, que trabalham naquela área, que são somente de artigos científicos, entendeu? São bases de dados mais específicas da área da saúde que trabalham apenas com artigos. É diferente daqui que às vezes aparece um livro, às vezes aparece um trabalho de conclusão de curso, tá? Uma monografia que vocês podem utilizar também em alguns trabalhos, tá bom? Então, sempre que vocês forem fazer, busquem por situações, né, que são mais confiáveis, que são mais voltados. Claro, imagens, né? Vocês vão pesquisar tudo lá no Google tradicional, que fica mais fácil para vocês. Ó, aqui ele está até trazendo o Google Acadêmico, por conta da pandemia, né? Algumas revistas, publicações mais oficiais, tá? E mais confiáveis da questão das publicações relacionadas à pandemia. Está citando aqui duas, tá? Aliás, 3, né? Revistas que são muito influentes no mercado científico, são altamente respeitadas e com um fator de impacto lá em cima, as publicações dela. Então, não é todo mundo, não é todo pesquisador, por exemplo, que consegue publicar um artigo na Nature, tá? A Nature é uma das revistas mais bem conceituadas do planeta. Então, é realmente uma revista consagrada, uma revista confiável, quando se fala em pesquisas no mundo inteiro, tá? Então, a Nature é uma das bases de dados que é em inglês, tá? Que vocês podem utilizar, vocês podem pesquisar, que é uma fonte confiável, tá? Até os últimos estudos, né? Acho que essa semana teve publicação na Nature sobre a questão da Covid. A Lancet também é uma revista científica muito conceituada na área da saúde, tá? A The Lancet. Também em inglês, tá? Lembrando que as revistas mais bem conceituadas no mundo inteiro, elas estão em inglês, tá? Que é uma língua, digamos, que universal. Alguns artigos, eles são abertos para você estudar, para você
ler, tá? Outros você precisa, algumas revistas, elas são pagas para você ler, tá? E, consequentemente, não vão ser todos os artigos que você vai conseguir ler sem entrar, sem pagar o acesso naquela revista, tá bom? Então, aqui é o site da The Lancet. A Science também é uma das revistas também super conceituadas, tá? Com fator de impacto lá em cima. Quando eu falo fator de impacto, digamos que a força que essa revista tem no mundo inteiro, a credibilidade que tem no mundo inteiro quando se fala de publicações de ciência, de saúde, tá? De inovações, certo? Estou tendo um problema aqui. Ok, Luciana. Depois você pega com os colegas os assuntos que foram discutidos, tá? Então, gente, vocês podem utilizar a biblioteca, tá? Do Google Acadêmico para vocês fazerem os trabalhos de vocês, tá? E usem das imagens também da biblioteca normal, do Google normal, tá bom? Então, aqui eu vou fechar as abas da biblioteca virtual. Eu queria trazer para vocês também, tá? Esse tour pelos sites hoje seria bem isso a nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui para vocês, que acho que na aula que a gente falou de conselhos, eu acabei não mostrando para vocês os sites, tá? Mas hoje eu vou trazer aqui. Aqui é o site do nosso CREFITO da região do Ceará, tá? Que é o CREFITO da 6ª região, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu já dei aula para vocês ainda na primeira unidade, tá? Antes da primeira P. E aqui é o site que a gente consegue acessar informações sobre o nosso CREFITO, tá? Notícias, tá? Eles têm publicado muitas coisas com relação ao Covid, né? Por conta da pandemia agora. Números para contato com o nosso CREFITO. Lembrando que quando a gente forma, né? Quando a gente cola grau, a gente tem que entrar em contato, tem que fazer o cadastro, né? Nossa inscrição num conselho regional. E essa inscrição, tá? Como eu falei para vocês, ela gera uma identificação, que é um registro, né? Um número que mostra que você está registrado naquele conselho, tá? E aí você tem acesso para emitir certidões, para fazer requerimentos. Tem algumas empresas que são associadas ao CREFITO e você consegue ter um acesso facilitado, ou você consegue ter, né, benefícios por estar associado a esse conselho, tá? Alguns sindicatos também têm essa questão de associações e você consegue desconto. Quando você se filia ao CREFITO, tá? Que você fica realmente registrado no conselho, você recebe essas 2 carteirinhas de identificação, tá? Na sua casa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vocês recebem essas carteirinhas de identificação. Essa aqui, né, que é mais simples, é tipo a carteirinha do Corend, quem é enfermeiro, tá? Que você anda com ela para o exercício no dia a dia, né? Quando você está exercendo a profissão, você anda com essa aqui, que tem identificação por foto, né? Como se fosse uma cédula de identidade. Tem os seus dados aqui atrás, direitinho, tá bom? Tem a sua assinatura aqui na frente. E você consegue se identificar profissionalmente, por exemplo, se tiver uma fiscalização do conselho, com essa carteirinha. E essa outra, né, é uma carteira mais complexa, como se fosse uma carteira de trabalho. Aqui podem ficar registrados, por exemplo, as suas especialidades, tá? Né? Também tem identificação de cada um do funcionário, né, do fisioterapeuta. E aqui fica registrado, tá? Também tem foto, assinatura, que eu nunca assinei. E fica registrado algumas questões, tá? Restrições e impedimentos, anotações do CREFITO. Por exemplo, se você leva uma nota disciplinar do CREFITO, você pode ter algumas anotações na sua carteira profissional, tá? Isso aqui lembra muito a carteira de trabalho.
Mas também, né, como a gente vive no mundo mais digital, algumas coisas têm ficado mais em desuso, tá? Mas a gente ainda assim recebe essa carteirinha. Parece um passaporte, parece uma carteira de trabalho, né, bem bonitinho. E a maioria, todos vocês recebem quando a gente se registra no conselho, tá bom? Mas que a gente usa no dia a dia é essa aqui. Conseguir visualizar a carteira? Ótimo. Então, no site do Conselho, você também consegue ter acesso a outras questões da fisioterapia. Por exemplo, né, formação acadêmica e profissional, como é que funciona? Né, já direciona para o site do COFITO, que é o Conselho Federal, como é que funciona a formação acadêmica, a formação profissional do profissional fisioterapeuta, qual é a carga horária mínima do curso de graduação, né? Quais são os pontos que precisam ser trabalhados nessa graduação, tá? Todas as diretrizes que a gente precisa e trabalhar com vocês e quais são as competências e habilidades que vocês precisam ter ao se formar, tá bom? A gente também consegue acessar, por exemplo, o símbolo da fisioterapia, acesso à carga horária, aos honorários da fisioterapia, né, que é o valor que você pode cobrar por atendimentos particulares, por exemplo, parâmetros assistenciais, né, algumas diretrizes, algumas questões, né, de regras, né, de parâmetros que você precisa seguir durante sua assistência em saúde, a regulamentação, que são aquelas leis que eu falei para vocês, né, que a gente trouxe uma aula só de legislação, a definição da fisioterapia, o código de ética, as especialidades que são reconhecidas e a oração da fisioterapia, tá? Assim como tem tudo isso da fisioterapia, tem também da terapia ocupacional, certo? Aqui, muito interessante que tinha, ainda tem, são a questão das agendas, tá? Tem a agenda de eventos e de cursos daquela nossa região, tá? Que são ou congressos, ou eventos, simpósios, cursos, tudo aquilo que um evento que você pode, né, estar comparecendo, que vai gerar uma certificação, que vai gerar para vocês horas complementares, para que vocês, né, tenham uma complementação da formação curricular de vocês, tá? Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, Café com Saber, cuidando do cuidador da pessoa com doença rara. É um evento, tá? Quando você clica aqui, tem o compartilhamento sobre esse evento, com data, com horário, tudo bem direitinho. Claro, né? Como muitos eventos foram, né? Como a maior parte dos eventos foram ou transferidos para a modalidade EAD, a modalidade remota, tá? Virtual, ou foram cancelados, né? A gente tem uma agenda bem complicada aqui por conta dessa pandemia, mas geralmente tem as questões bem atualizadas, mostrando onde é que está acontecendo, tá? E sempre que a gente faz um evento na Unic, um evento na faculdade que é relacionado à fisioterapia, e a gente envia essas informações para o prefeito, eles lançam no site, né, para ajudar também na divulgação desses eventos, tá? Então, também, por exemplo, congressos brasileiros são divulgados aqui, encontros de associações, tá? Como de fisioterapia esportiva e por aí vai. Tudo isso são, né, divulgados aqui. Desde que a gente envie as coisas para o prefeito, eles divulgam essas ações, né, no site deles, tá? Aqui também tem as associações né, conjuntas, tanto os sindicatos como associações brasileiras relacionadas à fisioterapia, Associação Cearense de Fisioterapeutas, tá? As sociedades relacionadas às especialidades. Quem está com fisioterapia traumato-ortopédica, que vai falar da esportiva, pode entrar aqui no site da SUNAF, tá? Se quiser trazer alguma coisa de fisioterapia esportiva, que eles têm um conteúdo interessante, ok?
Então, a Associação dos Fisioterapeutas do Sertão Central, a Presfísio, que é a Associação dos Prestadores de Serviços de Fisioterapia no Ceará, né, principalmente aqui quem presta serviço de particular, certo? Então, tem várias questões. E aqui tem dizendo o site, né, onde é que a questão, onde é que se localiza fisicamente o CREFIT, tá bom? Então, tudo isso a gente pode ver aqui no site direitinho, tá bom? Quando a gente... aqui tem um símbolo que eu abri para vocês, acabei nem mostrando, né? O símbolo vocês já têm acesso, vocês já viram, já botaram até em blusas, que eu acho. Além do site do CREFIT, a gente tem o site do COFIT, que é até mais completo, né? Que ele traz mais essas questões teóricas, que traz os eventos nacionais, tá certo? Traz as regulamentações da nossa profissão, tá? Tanto da fisioterapia como da terapia ocupacional, os consensos, né, e acordos que são feitos do COFIT com as demais áreas, também a questão de divulgação da nossa profissão no meio digital, no meio, né, televisivo, algumas regulamentações que são novas e vão aparecendo, o COFIT ele é responsável por essa divulgação, tá certo? Então, é um órgão realmente de regulamentação da nossa profissão, tá? Então, aqui você consegue, por exemplo, achar as leis que regulamentam a fisioterapia, tá? Leis, decretos, resoluções, acórdãos, portarias relacionadas à fisioterapia, tá? Quando vocês trabalham, por exemplo, com gestão dos serviços de fisioterapia, é muito importante você estar sempre por dentro da questão das portarias, por dentro do que é, né, do que é regulamentado dentro da nossa profissão. Porque se você não estiver dentro do que é regulamentado, corre o risco daquela sua atividade ser suspensa, tá certo? Então, aqui a gente tem várias portarias, tá? Alguns concursos públicos cobram essas portarias. É interessante vocês saberem, principalmente portarias que são mais marcantes, né? Que definem condições bem específicos, tá? Como, por exemplo, uma resolução do COFITO que aprovou o Código de Ética. É uma das regulamentações, né, das leis, da legislação da fisioterapia, que são mais importantes e que você precisa muitas vezes saber o número, saber a data que foi publicado, porque cai em alguns concursos, tá bom? Bom, essa foi a questão do COFIT e do CREFIT. Alguma pergunta? Me deu um soluço agora. Bom, para a gente finalizar, eu vou trazer para vocês agora o nosso novo formato de currículo, tá? Então, muitos de vocês já devem ter feito aquele currículo para procurar um emprego, aquele currículo Vita, né? Que o pessoal chama Vitae, para que você procure um emprego ou para mostrar sua qualificação profissional e tudo mais. Quando a gente entra no meio acadêmico, tá? Aquele currículo, ele deixa de ter muito mais valor e passa a ter, sim, o currículo Lattes, tá? Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre esse tipo de currículo, mas, né, para muitos também vai ser uma novidade. O currículo Lattes é o currículo do meio acadêmico, do meio científico. É onde mostra tudo aquilo que você produziu, tá? De ciência na sua vida profissional ou na sua vida, né, depois de uma formação, na sua vida acadêmica. Então, os nossos alunos, quando chega no segundo, eu não vou cobrar de vocês agora, mas próximo semestre eu vou cobrar que todos vocês tenham, tá, o currículo Lattes. Como é que funciona ele? Tem uma plataforma, tá, do currículo Lattes, que é o lattes.cnpq.br, que aqui é o CNPq
que é relacionado à parte de pesquisa científica no nosso país. E aqui você pode, por exemplo, cadastrar um novo currículo. É quando você cria um novo currículo Lattes, tá? No meu caso, que eu vou entrar no meu currículo para eu atualizar, por exemplo, acho de atualizar currículo, que eu já tenho um criado. Aí, quando eu clico em atualizar currículo, vou ter que clicar de novo, porque isso ele aparece essa parte, né, de acesso à plataforma Lattes. Aí aqui eu vou colocar o meu login, no caso eu entro pelo meu CPF, tá? Ou entro pelo meu e-mail. E vou colocar a minha senha. Aqui, né, eu consigo acessar as minhas informações, tá? Ele aparece essa caixinha aqui, mostrando que a sua senha pessoal é transferível e tudo mais. E aqui eu tinha uma tela de edição do seu currículo Lattes, né? Tem sua fotinha, tem dizendo quando foi que você atualizou pela última vez, que é uma vergonha, que eu atualizei ano passado ainda. Tem um resumo, né, da sua vida profissional, né, onde é que você trabalha atualmente e tudo mais. E aqui você consegue, por exemplo, tem dados da sua formação acadêmica, tem dados de onde você atua profissionalmente, tem questões de projetos, onde é que você está trabalhando, em qual tipo de projeto, quais são as suas produções, quais foram os artigos que você publicou, quais são os capítulos de livro que você publicou, quais foram os trabalhos que você apresentou no congresso, tá certo? Então, várias questões de produção, você montou o quê, né? Relatório de pesquisa, você criou uma rede social, um website, um blog, uma outra produção técnica, tá? Uma patente por exemplo, uma patente de um programa, de um aplicativo, certo? Um desenho industrial. Aqui tem uma questão não só da saúde, tá? Como é da questão científica e tecnológica, ela é voltada para todas as áreas. Então, todas as áreas têm um currículo Lattes, que a gente precisa estar atualizando, tá? Que vai mostrar para vocês justamente as nossas produções científicas, tá? Eu vou botar aqui o completo, que é para vocês verem como é que fica o currículo Lattes, tá? Então, ele fica aqui com a imagenzinha, o acesso, o link de acesso, e ele mostra tudo. Seu nome completo, como é que são as citações do seu nome, dados pessoais, de endereço e tudo. Aqui as formações acadêmicas, tá? Ou titulações, colégio, graduação, mestrado, formações complementares, os cursos que a gente faz, tá? Cursos rápidos ou cursos maiores, como esse curso de 180 horas, tá bom? Atuação profissional, quando a gente... questões de trabalho, onde é que eu, por exemplo, aqui tem da Unic, aqui tem do ISGH, que é o Hospital Regional do Sertão Central, tem da Prefeitura de Granja, está faltando da Prefeitura de Canindé, o Instituto quando eu dei aula no curso técnico, tá bom? Então, tudo isso, a questão da faculdade, quando a gente trabalha, por exemplo, com monitorias, a gente pode colocar nessa área, projetos de pesquisa, projetos de extensão, questão da área de atuação de vocês, os idiomas que você compreende, que você lê, fala, tá? As produções científicas, tá? Como os artigos científicos que você publicou, como os trabalhos em anais, tá? De eventos, apresentação de trabalhos, né? Em formato de apresentação num congresso, num simpósio, tá? Os eventos que você participou, os eventos que você ajudou a organizar, enfim. E aqui um resumo do que você já participou, tá? Da quantidade. Então, o currículo Lattes, ele é completo com relação ao seu meio acadêmico, tá? Então, ele vem mostrando, né, digamos que o seu percurso dentro de um meio acadêmico, né? O seu percurso dentro
dentro daquela vivência da fisioterapia, tá? Ou de outra profissão que você tenha também. Você pode incluir também essa formação. Por exemplo, tem gente que é formada em pedagogia e está fazendo fisioterapia agora. Você pode colocar aqui a sua formação em pedagogia e colocar a sua graduação em fisioterapia que está em andamento, tá? E aí você mostra duas, né, situações que você passou por aquilo ali. Você passou por aqueles dois meios, né, tanto de formação como de acompanhamento mesmo, tá? O Lattes é só para graduação? Não necessariamente. Tá? Mas o meio em que se usa mais o Lattes é realmente da graduação para cima, graduação, pós-graduação, tá? Mas, por exemplo, você fazendo seu currículo Lattes, Kaline, você pode incluir o seu curso técnico, né? Você mostrando que você também é técnico de enfermagem, você coloca isso como uma formação complementar, como uma formação técnica, tá? Então, quem tem, por exemplo, outros cursos técnicos ou cursos de extensão, como de massoterapia, alguns têm de imobilização técnico de imobilização, tá? Então, você pode incluir também dentro desse currículo Lattes, porque você fortalece a sua questão de formação. Então, tudo isso você pode incluir, tá? Mas, assim, é muito mais voltado para a graduação, por quê? Quando a gente está no meio, né, da graduação, da academia, como é chamado, quando a gente está dentro da faculdade, tá? É um meio que tem a produção científica, tá? Que tem produção de ciência, de pesquisa dentro daquela instituição. É obrigatório que a instituição tenha esse pilar, porque toda faculdade precisa ter 3 pilares. O ensino, que é o ensino mesmo propriamente dito, que é as aulas que a gente traz para vocês, as aulas teóricas, as aulas práticas, as visitas técnicas, por exemplo. A pesquisa, que é você produzir cientificamente, é você testar a hipótese, é você identificar um tipo de tratamento, identificar uma avaliação, identificar um perfil de uma população, tá certo? Isso é pesquisa. E a extensão, que é quando você traz, né, uma extensão daquilo que é obrigatório para a sua formação, mas você quer complementar aquela sua formação, você pode fazer um curso de extensão, ou pode ser a extensão em forma de você levar aquilo que é trabalhado dentro da faculdade para o meio da comunidade, tá? Você levar a sua formação em benefício da comunidade. Então, os projetos de extensão, quando a gente fala nesse sentido, é quando você leva, né, a formação profissional, a formação acadêmica, para o benefício também da comunidade. Então, levam assistência para a comunidade, como é o caso das clínicas escolas, tá? Quando vocês vão estagiar, ou de assistência, né? Num abrigo de idosos, num hospital, e por aí vai. Tudo isso é uma extensão daquilo que a gente vê dentro da faculdade, daquilo que a gente vê dentro da sala de aula, tá? Então, toda a formação acadêmica de vocês tem que ser baseada nesses 3 pilares. Vocês precisam passar por eles 3. Claro que o ensino, muitas vezes, é o mais predominante, principalmente pelo nosso horário, né, de ser um curso noturno. Então, muitos de vocês trabalham no contraturno e as outras experiências ficam menores, mas que vocês precisam passar por todas as experiências, tá? E saírem da graduação com a cabeça, né, aberta, não fechada naquela questão de uma questão só, tá? Mas aberta para vocês poderem pensar no leque de oportunidades que podem surgir após a graduação, tá? Aquele leque de áreas de atuação que a gente discutiu aulas atrás. Então, tudo isso é um pilar, são pilares que a gente precisa trabalhar dentro da faculdade, tá? Eu vou finalizar aqui a apresentação de vocês para a gente conversar. Então, quando a gente... A graduação, né, de qualquer área, seja da fisioterapia ou qualquer outra área, tem que se basear nesses conceitos, tá? Eu trouxe hoje essa aula para vocês para dar uma explanada maior,
infelizmente, né, de conteúdo propriamente dito da nossa disciplina, eu já dei uma boa parte, agora a gente vai trabalhar mais em cima das especialidades. Essas nossas últimas aulas seria mais a questão das visitas técnicas e tudo. É até uma questão que a gente está discutindo, né, entre direção, gestão, coordenação e professores, para poder ver como é que a gente vai se fazer quando voltar. Mas, enquanto isso, a gente vai tirando dúvidas, a gente vai trabalhando em cima de mostrar para vocês um pouco mais desse meio acadêmico que vocês estão entrando agora. Nem todos têm essa experiência, né? Nem todos têm esse contato, tiveram esse contato alguma vez, ou por conta de um irmão, um primo, um pai, uma mãe, que começaram a faculdade, que começaram a estudar e tiveram essa experiência, tá? Então, quero mostrar para vocês, para que um dia vocês, sendo professores, vocês também mostrem para os alunos de vocês, tá? Então, esse meio em que a gente está inserido, né, que precisa encontrar esse equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão, requer muita questão não só do estudo em sala de aula. É uma das coisas que eu preciso mostrar para vocês, que vocês precisam entender também, que muitas vezes a gente tem limitações por conta de tempo, por conta de cansaço, filhos, pais, né, esposa e por aí vai, uma casa para cuidar, uma rotina durante o dia muito pesada, e fica muito limitado no ensino à noite, né, e às vezes a gente esquece um pouco de abraçar as oportunidades que vêm de outros caminhos, né, por causa de uma extensão, de um curso, de um evento, né, como um congresso, uma jornada, de um estágio, tá? Então, são oportunidades que podem se somar. E assim, você consegue fazer um currículo ainda mais rico, você consegue fazer uma formação ainda mais rica, com visualizações de áreas distintas, tá? E quando a gente tem essas áreas, esse leque de oportunidades durante a faculdade, quando a gente se forma, fica um pouco mais fácil, tá? Fica mais fácil de você, por exemplo, receber uma oportunidade de emprego e agarrar ela, porque você tem segurança de que ela que passou por aquilo, que tem alguma noção de que aquilo funciona, tá? Então, tudo isso, no nosso meio, precisa ser bem compreendido. Muitas vezes, a gente vai ter essa dificuldade. Quando se formava, eu vou fazer o quê? Eu não tenho dinheiro para abrir uma clínica, eu não conheço ninguém para me botar a trabalhar numa clínica e não está tendo um concurso. Como é que a gente vai fazer? Né? Mas aparece. E quando a gente, né, realmente se dedica durante a faculdade, durante aquele período pós, né, ou lá no finalzinho da faculdade, aquilo ali vai dar bons frutos, tá? Então, por exemplo, no meu último ano da faculdade, eu comecei a fazer concurso. Me virei nos 30, financeiramente, meus pais e tudo, para a gente fazer concurso. Fui fazer concurso e tentar. Porque eu não ia pedir emprego na prefeitura da minha cidade. Porque lá, toda vida política, a gente sempre foi oposição. Quando a gente se aliava com a oposição, quando a gente se aliava com a situação, ela perdia com a oposição. Então, política nunca foi o forte da casa. Então, não passava pela minha cabeça pedir emprego para ninguém. E como era uma cidade pequena, também a questão de montar uma clínica, tanto não tinha dinheiro como não tinha público. Então, vamos atrás de passar no concurso público. Então, eu tinha que estudar. Por cima de pau e pedra, eu tinha que saber, tinha que aprender. E aí, a gente... Um dos muitos concursos que eu tentei, deu certo. E aí, a gente vai somando as experiências, vai botando os pingos nos is, vai começando a trabalhar. No primeiro, eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Parecia que que a gente tinha me jogado de paraquedas dentro do trabalho. Mas aos poucos a gente vai se encontrando, vai estudando. A gente acha que só vai estudar até finalizar a faculdade, mas não. Depois de terminar a faculdade é que a gente estuda mesmo. Porque muitas vezes a gente não lembra mais o que aconteceu, ou a gente parece que dá um branco naquilo que a gente já estudou, ou porque a realidade é diferente daquilo que a gente viu em sala de aula.
né? A gente tem que se adaptar ou uma realidade de muita pressão, tá? Por resultado, pressão por números, pressão por atendimentos, por dar vazão numa fila de espera, e às vezes a gente tem que se reinventar. Esse ano passado, na verdade, eu passei por isso quando comecei a trabalhar em Canidé, né? Que eu nunca tinha trabalhado em, tipo assim, clínica, ambulatório de fisioterapia, que tem uns 500 pessoas na lista, né? De espera para ser chamada. E a gente tinha que dar vazão, tinha que atender rápido, tinha que tentar fazer qualidade e quantidade ao mesmo tempo. Então, para mim, no começo foi assustador, porque eu sempre tive muita dificuldade de gerenciar tempo de atendimento. Tempo e qualidade é mais difícil ainda. Então, nesse início foi difícil, né? A gente tem que estudar em casa o caso dos pacientes, trazer trabalho para casa mesmo, de tentar entender qual é a melhor maneira para ele tratar mais rápido, para eu conseguir dar vazão a ele mais rápido, e ao mesmo tempo não ser aquele tratamento robotizado, né? Porque é um paciente, é um ser humano, e ele precisa ser tratado como um ser humano. E não cair na mesmice, né? De fazer o mesmo tratamento para todo mundo, de fazer uma receita de bolo e seguir ela para o resto da vida, né? Então, isso é uma dificuldade enorme quando a gente trabalha sob pressão, de ter números, de ter quantidade, ou também sob pressão para poder salvar a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Isso acontece muito no ambiente hospitalar. É uma dificuldade que muitas vezes a gente passa no início, de tentar eleger as prioridades, quem é que está mais grave nessa situação, e ir para cima dele, né? E realmente cuidar para aquela pessoa resistir, para aquela pessoa, para salvar a vida daquela pessoa, pedir ajuda quando for necessário. Então, próxima aula eu vou trazer para vocês sobre trabalho em conjunto, né? Trabalho em equipe, que eu acho que é muito interessante para vocês que estão começando a fazer trabalhos em grupo, né? Agora. E a gente precisa entender que nós não somos sozinhos no mundo. A gente precisa entender que esse trabalho em equipe vai ser cooperação mesmo, e não a ação de um enquanto o outro descansa, ou a gente ter o egoísmo de só achar que o nosso trabalho é o que dá certo, ou o nosso saber é o único exclusivo daquilo ali, tá? As nossas forças, elas têm que se somar. Eu tenho muito mais a aprender com vocês do que ensinar, muitas vezes. Eu sei o conhecimento técnico que a faculdade me ensinou, que a vida profissional me ensina o tempo todo, tá? Mas em questão de experiências de vida, a gente vai construindo com os contatos que a gente tem todos os dias, com todas as pessoas, tá? Então, por isso que às vezes eu me preocupo muito com essas aulas remotas, por vocês ficarem muito tempo calados, vocês me perguntam, não tem dúvida? Não tem uma dúvida? Então, a gente pergunta muito isso por conta da necessidade de interação, tá? Da necessidade de trocar experiências, tá? Eu sinto muita saudade da sala de aula mesmo, física, por conta disso, da gente trocar ideias, da gente mostrar a experiência um para o outro, assim como foi uma das nossas primeiras aulas, né? Acho que as 2 primeiras aulas a gente trocou muito mais experiência, vocês mostraram onde foi que vocês tiveram contato com a fisioterapia. Foi quando eu descobri que a Marlene tem problemas respiratórios. Foi quando eu descobri que temos coleguinhas, né, que têm parentes com problemas de síndrome de West, que tem uma criança autista, que tem um avô que já teve um AVC, que já teve um TCE, né? Mais ou menos, eu sei mais ou menos algum. Que tem colegas que se identificam mais com a esportiva, que tem colegas que se identificam mais com a parte respiratória, outros com a parte hospitalar, tá? Então, essa troca de experiências, ela precisa ser realmente viabilizada. O ambiente da faculdade é justamente para isso, para que vocês troquem, para que vocês somem, né, os conhecimentos de vocês e não só cheguem e entrem na sala de aula e pegue aquilo que o professor está explicando, leva para casa, estuda na véspera da prova, faz uma prova, passa e vai para a próxima disciplina. Não é esse mecânico, tá? Entendam
preciso que vocês entendam isso. Que quando a gente fica mecânico demais, a gente para de ter sentimento naquilo que a gente está fazendo, tá? Posso estar romantizando um pouco a fisioterapia, mas é isso que eu acredito e a gente passa aquilo que acredita, né? Então, quando a gente fica mecânico demais, acaba não tendo uma boa formação, tá? Então, a aula hoje era para a gente complementar, né, os assuntos, até para facilitar a formação do trabalho de vocês, do seminário. Espero ter contribuído com mais algumas funções, algumas estratégias para montagem de trabalho, tá? Próxima semana eu vou trazer algumas coisas de trabalho em grupo para a gente discutir. E é isso. Por hoje é só. Alguma pergunta? O que vocês acharam? Foi a mesma área que a senhora tocou? Bom, hoje, né, eu trabalho na terapia intensiva, na UTI do Hospital Regional. Trabalho em ambulatório na Prefeitura de Canindé, no centro de reabilitação, né, que atende traumatortopedia, neurologia, basicamente essas duas áreas, reumato, tá? E na docência, com vocês na UNIC. Mas eu já trabalhei no NASF, né, que foi o meu primeiro emprego, na Prefeitura de Granja, que foi na atenção básica, né, naquela área de comunidade mesmo, ir na casa das pessoas, fazer grupo de idosos, de gestante e tudo, e fazer massagem nos bebês, que é a Chantal, já passei por as 3 áreas, digamos assim, atenção primária, secundária, que eu estou agora no PMDE, e terciária, que eu também estou no hospital, e a docência. Só não, eu passo pela gestão, mas a gestão da educação, né? A gestão da saúde eu nunca atuei, de fato e de direito. Alguma outra pergunta? Gente, o que foi que vocês acharam de hoje? Eu estou tentando realmente trazer algumas questões práticas para vocês, porque eu realmente estou sentindo dificuldade porque a gente não poder visitar os lugares, as clínicas, os postos de saúde, visitar o hospital. Então, infelizmente, não é igual ao Museu do Louvre, que a gente tem digamos assim, que dá para fazer um tour virtual, né, num hospital, num posto de saúde e tudo mais, mas a gente vai se virando com o que pode, tá? Então, até a próxima semana, um abraço para vocês, fiquem com Deus